Olá amigos, o meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo e hoje voltamos aqui um bocadinho às boxes Android. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um ecrã para me ajudar a mostrar aquilo que eu vos quero apresentar aqui e tenho aqui já as caixinhas. É facilmente perceptível que eu trago-vos aqui os dois Fire Stick da Amazon. Amigos, e o que é isto, o Fire Stick? Como eu disse, isto não é nada mais nada menos do que uma box Android que tem aqui algumas particularidades, tem aqui alguns pontos muito positivos e depois tem aqui outros pontos que não são assim tão positivos, mas já lá vamos. Como podem ver aqui, tem aqui a Fire Stick e tem aqui a Fire Stick 4K. As grandes diferenças é que, como o próprio nome indica, a Fire Stick 4K suporta resoluções até 4K, enquanto que a Fire Stick só suporta até Full HD. Depois há aqui mais algumas diferenças, por exemplo, a 4K também suporta Dolby Atmos. A nível de processador, aqui a Fire Stick 4K já tem um processador AM Logic, enquanto que a Fire Stick anterior tem um processador MediaTek. E claro, esta versão melhorada do Fire Stick também tem um desempenho melhorado, nota-se aqui bastante mais fluidez nos menus. E depois, se vocês quiserem instalar algumas aplicações mais pesadas, também a Fire Stick 4K será mais capaz do que a Fire Stick anterior. Outra diferença é que a Fire Stick só tem 1 GB de memória RAM, enquanto que a Fire Stick 4K já traz 2 GB de RAM. E depois a outra diferença é que a Fire Stick 4K é ligeiramente maior do que a Fire Stick tradicional, mas vocês vão ver que tanto uma como a outra são muito compactas e isto aqui é um dos maiores pontos positivos que esta box Android traz. Ambas correm o Fire OS, é um sistema operativo baseado em Android da própria Amazon e isto já traz aqui um pequeno inconveniente, é que estas boxes, tanto uma como a outra, não trazem a Play Store tradicional. Ela traz uma App Store aqui da Amazon que infelizmente não tem todas as aplicações que a gente consegue encontrar na Play Store. A Amazon faz aqui alguma limitação nas aplicações que nós podemos instalar, mas já vamos tocar nesse ponto aí mais à frente. A nível de unboxing, elas são muito semelhantes. Eu vou fazer aqui um unboxing muito rápido da Fire Stick Full HD. A Fire Stick 4K está ligada aqui à televisão e portanto eu não a vou tirar, mas vocês podem ver também aí já no ecrã que a única diferença real é o próprio tamanho do Fire Stick, que é um bocadinho maior aqui na versão 4K, mas de resto a nível de conteúdos elas são praticamente idênticas. E o que é que traz na caixa? Vocês podem ver que a caixa é super mosca, sem mosca. É fácil de ver que a caixa é super compacta e o que é que traz aqui? O comando. Traz aqui um adaptador europeu e eu já vou falar aqui mais um bocadinho sobre isto. Traz aqui um extensor HDMI e vocês já vão ver que isto aqui também é bastante útil e bastante importante. Traz aqui um cabo micro USB para carregamento. Traz também aqui os manuais e aquilo que importa, o próprio Fire Stick. E vocês podem ver que isto aqui é mega compacto. Eu posso-vos mostrar aqui a Mi Box S e vocês podem ver que lado a lado este Fire Stick, este é o Full HD, é mesmo muito pequeno e como eu disse, isto aqui é um dos grandes trunfos que esta box traz. Os comandos das duas boxes são iguais, mas atenção, este Fire Stick Full HD é um modelo de 2019, que a grande diferença que traz é que este comando já traz controlos por voz, apesar de eu na Full HD não conseguir pôr aqui os comandos por voz a trabalhar, enquanto que na 4K sim este comando funciona. Outro dos pontos a favor desta Fire Stick é que, por exemplo, a Fire Stick Full HD é super barata, ela custa cerca de 30 euros, enquanto que a versão aqui 4K mesmo assim é muito económica. Ela por vezes em promoção consegue-se arranjar abaixo até dos 50 euros, mas o preço normal dela anda à volta dos 55, 60 euros. Mas também tem aqui um grande inconveniente, é que estas boxes são comercializadas pela Amazon. Como vocês sabem, não existe a Amazon de Portugal e o problema é que as lojas da Amazon infelizmente não enviam estes produtos, bem como os produtos da gama Alexa, para Portugal. É uma pena, é um grande inconveniente, é que não é facilmente, ou melhor, não conseguimos diretamente ir comprar estes Fire Sticks na loja da Amazon. Temos que usar aqui outro método para conseguirmos ter estes dispositivos. E como é que eu comprei isto? A Full HD eu comprei através da loja da operadora aérea Lufthansa. Eles têm uma loja online e têm aqui o produto Full HD que enviam para Portugal e nós conseguimos isto aqui com um preço bastante atrativo. A 4K já é mais difícil de encontrar porque apesar de aqui na loja da Lufthansa ter esta box, eles já não enviam para Portugal. E então eu neste caso tive que recorrer a um familiar para me trazer esta box do Reino Unido e portanto enquanto que a Full HD traz aqui o adaptador europeu, esta aqui traz o adaptador do UK, mas nós podemos usar por exemplo um carregador de telemóvel para ligar aqui a Fire Stick. E uma das maiores vantagens da Fire Stick é que se nós tivermos uma televisão com portas USB, nós podemos ligar diretamente o cabo dela
à porta USB da nossa televisão e apesar de por vezes aqui a box dar a indicação que tem pouca energia, eu consigo correr tudo, Netflix, YouTube, tudo aquilo que eu testei, eu consegui correr sem problemas aqui usando apenas a alimentação da televisão. Esta televisão, por acaso, não tem portas USB e então eu tive que ligar o adaptador, mas como eu disse, vocês podem usar um carregador do telemóvel, que é exatamente aquilo que eu estou a utilizar. Não precisam de usar nenhum adaptador e serem obrigados a usar aqui o carregador se comprarem aqui a versão UK. Quem não tiver familiares no estrangeiro que vos consiga trazer aqui a Fire Stick 4K, vocês podem utilizar aqui uns serviços de reencaminhamento que são muito conhecidos. Aquilo que eles fazem basicamente é vocês compram um artigo, enviam para uma morada deles e depois eles fazem o reencaminhamento para vocês, mas é um serviço que tem algum custo, um custo um bocado caro e neste caso só compensa se vocês conseguirem estes artigos numa promoção muito boa e principalmente comprarem mais do que um para que os valores dos portos sejam divididos pelos vários dispositivos que vocês comprarem. Pontos positivos, os maiores pontos positivos que esta box tem é o tamanho. Isto aqui é sem dúvida um ponto mais espetacular que esta box tem, porque vocês imaginam, vão viajar, vão para um hotel, vão para um apartamento, podem levar isto com vocês, não ocupa espaço praticamente nenhum na vossa mala, é só levar aqui a box, o comando que até como vocês podem ver é bastante maior do que aqui a box, apesar de ele ser também bastante pequeno. E depois um cabo micro USB para ligar à alimentação e depois convém também levar este extensor HDMI, que exatamente como eu falei, isto é importante porque às vezes as portas USB ou não estão na forma ideal e isto aqui fica assim pendurado atrás da televisão e se a televisão tiver num suporte de parede não tem espaço atrás para colocar aqui a box ou então mesmo para uma porta com difícil acesso e vocês podem usar o extensor e podem ver que eu tenho aqui o extensor ligado à box 4K. Como eu disse, este aqui é um dos pontos fundamentais, um dos pontos que vale a pena se calhar vocês olharem com atenção. Imaginem por exemplo que vocês têm um projetor, gostam de estar a projetar filmes até no exterior, vocês colocam isto no projetor e isto aqui não ocupa espaço nenhum, não tem que andar aqui com grandes boxes e grandes cabos e extensores HDMI, ou melhor, e cabos HDMI compridos, etc. É super prático. Outro dos pontos positivos é aqui o sistema que, apesar de, como eu disse, ter algumas limitações, é um sistema semelhante aqui um bocadinho ao Android TV, tem aqui estes tiles que vocês podem organizar e é muito fácil de navegar, apesar de eu encontrar aqui um ponto que eu não gosto muito, é que nós somos carregados de sugestões e publicidades, como vocês podem ver, muito vocacionados para os mercados em que estas boxes são comercializadas, por exemplo o mercado alemão ou o mercado inglês, e de facto nós olhamos para aqui e vemos um monte aqui de publicidade que não interessa e depois aqui sim entramos por exemplo nas nossas recomendações do Netflix. Se tivermos o Amazon Prime também vamos ter aqui recomendações do serviço da própria Amazon, que também é um serviço que já vem pré-instalado aqui nas boxes, tanto numa como no outro, bem como o Netflix, mas temos também depois sugestões de canais etc que não são tão interessantes e que ocupam aqui quase a totalidade do ecrã. Mas podemos ver que é um sistema bastante fluido. Uma das vantagens mais recentes aqui da Amazon é que ela até há bem pouco tempo tinha aqui uma divergência com a Google e não existia a aplicação do YouTube, por exemplo, aqui para a Fire Stick, não estava disponível na App Store deles e nós tínhamos que utilizar através de um browser para conseguirmos ver os nossos vídeos, mas recentemente eles resolveram este divergendo e como vocês podem ver já temos aqui a aplicação nativa disponível na App Store ou na loja de aplicações da própria Amazon. E por falar em truques, é aqui que entra um dos pontos mais negativos aqui desta box, é que como eu disse, nós não conseguimos instalar todas as aplicações que estão disponíveis, por exemplo, na Play Store, tem algumas limitações, depois a própria box não tem nenhuma entrada USB normal, nenhuma possibilidade de expandirmos a memória, não tem um leitor de cartões de memória, vocês podem ver que ela só tem mesmo aqui a entrada para a alimentação e a porta HDMI e então nós não conseguimos ligar, por exemplo, uma pen para colocarmos os nossos APKs para depois podermos navegar na própria memória da pen e fazer a instalação. E então nós temos que usar aqui um truque, temos que utilizar aqui uma aplicação chamada Downloader para ir descarregar diretamente o APK, temos que escrever aqui à mão, entre aspas, o endereço eletrónico onde podemos encontrar o APK. Depois nós também, como não temos, como eu disse, nenhuma porta expansora aqui, não conseguimos ligar um teclado através daquelas pens por radiofrequência. Podemos, por exemplo, instalar um comando Bluetooth. Eu infelizmente não tenho nenhum, só tenho o meu por radiofrequência e não consigo utilizar o comando. Ou seja, obriga que a gente escreva aqui o diretório completo da localização do APK e não é assim tão fácil quanto isso. Ou melhor, não é tão prático quanto isso. Também não é preciso nenhum curso superior
para fazer isto, mas quem não estiver tão à vontade, ou quem instalar, por exemplo, muitas aplicações, estar sempre a fazer isso não é prático. O que podemos fazer é instalar aqui o Aptoide. Como vocês já sabem, provavelmente o Aptoide é uma loja não oficial de aplicações, é uma loja desenvolvida por portugueses até, está carregadinha de aplicações, podemos encontrar tudo e mais alguma coisa, se calhar até mais do que aquilo que é recomendado, porque isto aqui não tem filtros, então por vezes encontramos ali aplicações que não são fiáveis, mas nós podemos instalar através aqui do downloader. Temos que pôr ali o endereço para sacar aqui a aplicação Aptoide, depois temos que proceder aqui à instalação. Não é fácil, como eu disse, este comando não tem Air Mouse e às vezes não é fácil navegar aqui em menus que não estão desenhados para esta box, mas depois de termos aqui a aplicação instalada, podemos então instalar outro tipo de aplicações de uma forma mais fácil. Atenção, tanto uma como a outra só tem 8 GB de armazenamento. Como eu disse, não é possível expandir ou ligar um dispositivo de armazenamento externo, portanto nós estamos limitados a esta memória e não podemos então sobrecarregar aqui a box com todo tipo de aplicações. Para jogos, eu também não testei, apesar de existirem aqui bastantes jogos disponíveis aqui na loja de aplicações. Isto aqui é um dos pontos positivos. Não conseguimos encontrar jogos pesados tipo o Asphalt, porque nenhuma nem outra tem um processador capaz para correr grandes jogos. O Netflix, como eu disse, já vem instalado de raiz. Como vocês podem ver, ele corre Full HD sem qualquer tipo de problemas. Atenção que ele não dá mais porque a minha televisão é só Full HD, mas se vocês tiverem aqui a box, ou melhor, se vocês tiverem aqui o Fire Stick 4K e tiverem uma televisão que suporte 4K, vai correr 4K sem qualquer tipo de problemas. Por limitação aqui da própria box, eu não fiz grandes testes porque de facto não é muito prático andar aqui a instalar aplicações, nem é o propósito desta box, mas por exemplo quem quiser utilizar o IPTV das nossas operadoras, não é fácil instalar a aplicação também, ou pelo menos não é tão direto como noutras boxes. A nível de aplicações para IPTV também temos que recorrer aqui à Aptoide ou outros métodos não tradicionais para fazer a instalação das aplicações, e posso-vos dizer que apesar de ter havido aqui um melhoramento a nível de firmware que faz com que a qualidade de reprodução do IPTV seja bastante boa, porque a box faz corretamente o desinterlace de transmissões em 1080i, já li vários relatos de que se nós tivermos uma lista de IPTV bastante grande, a box por vezes crasha a mudar de canal e não lida bem com estas listas grandes. Portanto, sinceramente, apesar de ela reproduzir com qualidade, dar para instalar, não é aí o caso. Podem ter aqui alguns problemas com aplicações também de IPTV. Portanto, amigos, aquilo que eu vos posso dizer é, se vocês querem uma box para Netflix, para Prime Video da Amazon, para YouTube, tem aqui uma excelente opção. Elas são bastante práticas, como eu disse. O preço também é muito convidativo, principalmente se vocês conseguirem recorrer, por exemplo, a familiares para vos comprarem estas boxes e depois vos trazer, sem vocês terem custos adicionais. Estas boxes têm de facto um preço bastante aliciante. Tem este fator super positivo que é o facto de serem super portáteis, e eu até vou tirar aqui, tirei demais, a box 4K, e vocês podem ver que apesar de ela ser um bocadinho maior, continua a ser uma box mesmo muito compacta, mesmo comparando mais uma vez aqui com a Mi Box S. E como eu disse, quem quiser uma box para YouTube, Netflix, Prime Video, tem aqui uma excelente opção, mas tenham cuidado que tem estas limitações a nível de instalação de outro tipo de aplicações. Ela não é feita para isso, ela é feita para este tipo de conteúdos e não muito mais do que isto, até por limitações da própria loja. A própria loja não permite de forma nativa que vocês instalem muitas aplicações, precisamente para não sobrecarregarem a box e para tentarem fazer mais do que aquilo que ela é feita. Eu vou fazer aqui só mais um reparo, e não é relacionado aqui com estas Fire Stick, mas com todas as boxes em geral. Infelizmente não há nenhuma box que seja perfeita para tudo e mais alguma coisa, para IPTV, Netflix, YouTube, jogos, multimédia, code, etc. Não há nenhuma box que seja perfeita para tudo, e então vocês têm que fazer aqui algumas opções. Por exemplo, se vocês quiserem uma box para Netflix e YouTube, aqui as Fire Stick são ótimas opções, como a Mi Box S também é uma ótima opção. Se for para IPTV, nenhuma delas é boa, apesar de, claro, funciona, mas não são práticas, não são, mesmo o próprio comando não é desenhado para isso, e então nós devemos recorrer a uma box que seja própria para esse efeito. Como por exemplo as fórmulas são excelentes para IPTV, eu já trouxe aqui a Z8, mas a Z Plus também é uma excelente opção, também não tem um preço demasiado caro e são boxes focadas para aquilo. Mas se vocês querem uma box que faça tudo, vocês vão ter que ter a consciência que haverá sempre aqui alguns pontos menos positivos ou algum tipo de utilização que não terão o melhor partido que as boxes são pensadas para vos dar.
E pronto amigos, espero que tenham gostado, espero que este vídeo vos tenha sido útil. Queria trazer aqui este artigo que é um bocadinho difícil de arranjar ou então não se vê com tanta facilidade aí nas lojas, mas é um artigo que de facto é bastante interessante, mais uma vez para um tipo de utilização específico. E aqui está ele. Qualquer dúvida já sabem, deixem aí nos comentários, digam a vossa opinião, digam-me também, partilhem aqui comigo e com aqui a comunidade qual é a box que vocês utilizam e qual é o efeito ou o objetivo para que vocês a utilizam. E como sempre, comentem, partilhem, subscrevam nas redes sociais, carreguem aí no sininho para receber notificação no meu próximo vídeo. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam também. Estamos quase aqui a chegar aos 3000 subscritores. Muito obrigado a todos e de resto espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem bem e vemo-nos no próximo.